A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio, mais uma vez, de juntos exaltarmos o nosso Deus. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos aqui porque Cristo perfeitamente está à destra de Deus agora, a interceder continuamente pela sua igreja, para que o seu bom propósito seja consumado, de apresentar a mesma uma igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito algum, ante o Pai, com grande exultação. E Ele é poderoso para nos guardar de tropeço. Que Deus assim, então, nos dê essa percepção e nos faça cada vez mais atentos a este ministério glorioso do Filho de Deus, por sua amada igreja, pela igreja aqui, sim, de Parquelândia, pelos santos em toda a face da terra, que invocam o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no livro deste profeta, capítulo 2. Nós iremos ler do verso 17, adentrando o capítulo 3, até o versículo de número 5. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Assim nos diz a palavra de Deus. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar ao Senhor, suplicando mais uma vez o seu favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino com poder, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos antigos, Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é a Ti que invocamos essa noite. Senhor, Tu és sublime, magnífico, Tu és o Altíssimo. Quão triste é não termos palavras para expressarmos a Tua magnitude. Nos faltam palavras, Senhor.
os nossos corações vibram ante a beleza do Senhor e nós ficamos muitas vezes tolhidos pela finitude do nosso ser, pelo pecado que ainda habita em nós. Ó Pai bendito, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos cada vez mais te honrar, te amar, te reverenciar, andar segundo, ó Deus, o teu temor. Ajuda-nos para que tudo que tu fez, quem tu és, possa estar, Senhor, ainda mais claro aos nossos olhos, principalmente, ó Pai, a singularidade, a beleza do teu santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tão belo, tão manso, tão humilde, tão poderoso, tão perfeito, Senhor, tão santo, tudo fez aqui, glorificou o teu nome aqui na terra, coisa que nenhum homem conseguiu fazer plenamente, mas Ele o fez. E nós te louvamos pelo teu Filho. E é nele que nos fiamos essa noite, que nos achegamos a Ti, neste trono de glória e também de graça, e te pedimos, ó Senhor, com santa ousadia, que Tu abundantemente derrame o Teu Espírito sobre a Tua igreja, que a Tua igreja seja visitada por Ti. Ó Deus bendito, a semelhança da visão do profeta, em que ele foi colocado naquele vale de ossos sequíssimos. Ó Senhor, e Tu trouxe vida. Tu perguntou a ele se aqueles ossos poderiam tornar a viver, e ele disse: Tu o sabes, Senhor. Ó Deus, a sequidão da nossa vida, a sequidão que há no nosso lar, a sequidão, Senhor, na nossa igreja, a sequidão no nosso país. Tu possas soprar, Senhor, o Teu Espírito e trazer um rebuliço verdadeiro para que vidas sejam alcançadas por Ti e a Tua glória seja manifesta de fato neste país para o Teu louvor, Senhor. Ó Deus bendito, temos visto muito rebuliço humano, mas quando Tu fala, Senhor, quando Tu sopra, tudo se faz novo. Tudo, Senhor, é diferente. As vidas são transformadas, os homens são transformados, as mulheres são transformadas, os jovens passam a ter visões e aos velhos é dado a esperança, Senhor, de que de fato Tu és o Deus que pode agir poderosamente sobre a vida do Teu povo. Visita, Senhor, a Tua igreja. Ó Deus bendito, e que vidas sejam convertidas a Ti. Possamos ver novamente, Senhor, homens e mulheres arrebanhados pelo poder do Teu Espírito aos Teus pés. E assim se complete o número dos eleitos. E nós possamos ver com muita alegria o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu com poder e muita glória. É a nossa esperança, Senhor. Neste mundo de mentiras, Tu és a verdade e essa é a verdade que motiva, que sustenta, ó Deus bendito, que dá razão à nossa vida. Ajuda-nos e mais uma vez, acima de tudo, magnifica o Teu nome e a Tua palavra. É o que nós te oramos como Tua igreja e Teu povo, em Cristo nosso bendito Salvador. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela foi de fato, através de Malaquias, uma palavra muito forte, muito incisiva para o seu povo. O povo de Deus, nos dias de Malaquias, foi desnudado ante a sua santa palavra. Deus, exatamente, desbaratou todos os conceitos, podemos dizer, usando a linguagem paulina, os sofismas foram anulados,
E não havia, de fato, que ser questionado ante o diagnóstico apresentado por Yahvé através do seu profeta Malaquias. Deus lançou diante do seu povo o fato da sua ingratidão, da sua insensibilidade para com o grande amor de Yahvé. Isso, Senhor, mesmo de uma forma condescendente ao extremo, Ele chega a dizer: eu vos tenho amado, eu tenho de fato tido cuidado com vocês, e eu poderia ter destruído vocês, à semelhança do que fiz com Edom, e não fiz, e vocês não se apercebem disso, vocês não olham para isso, e não consideram o meu amor. Consequentemente, essa insensibilidade, essa ingratidão, fez com que Deus usasse o profeta e denunciasse a profanação do culto. A sequência, consequentemente, corações distantes de Deus trazem a corrupção do culto. Fazem com que o culto seja uma mera expressão de desejos, vontades, aspirações humanas e não um reflexo do caráter do Deus Todo-Poderoso em seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Liderança corrompida, o Senhor denunciou. Ele disse: tudo isso aconteceu, está acontecendo, porque os sacerdotes, que deveriam ter a minha lei em suas bocas, eles estavam de fato se desviando de mim, se desviando do caminho e ainda instruindo o povo a viver de forma contrária à vontade do Senhor. É a triste realidade do teologar para se justificar o pecado estabelecido. Deus então mostra à sociedade toda, o povo de Israel, povo de Judá, vivendo em uma infidelidade. Deus os chama de desleais, traidores. Eles se tornaram extremamente individualistas, em uma realidade devastadora e de degeneração social, começando pela própria família, onde a mesma foi colocada como algo de só menos importância, pela prática dos casamentos mistos e os divórcios eivados na amargura de lares destruídos pela impiedade de homens que não viviam o amor de Deus em suas casas. O que mais havia de se dizer desse povo? O que mais havia de se revelar acerca dessa condição funesta do povo realmente ali de Judá? De fato, nós poderíamos perguntar, era outra coisa. O que nós poderíamos esperar ou encontrar após tão grande confrontação e denúncia? O que é que nós poderíamos esperar? De fato, o que é que nós almejamos? Arrependimento. Diante de tudo isso, diante da vida de todos os judeus ali desnudadas pela palavra de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, a profecia revela os segredos do coração do homem e fazem com que ele se dobre diante de Deus, reconhecendo que Deus de fato está ali presente. Nós esperaríamos encontrar contrição, nós esperaríamos encontrar lágrimas, mas o que é que nós encontramos? Se nós continuarmos observando o oráculo, observando a mensagem que o Senhor transmite a Malaquias, nós encontramos, lamentavelmente, balela. O que nós encontramos, lamentavelmente, é um povo que, ainda vivendo de forma miserável, ainda se atreveu a arrazoar de forma ímpia acerca do ser de Deus, de teologar e de questionar os caminhos de Deus para com eles próprios e para com toda a criação, para com todo mundo. Nós chegamos no versículo 17 aqui, de fato, no ápice da corrupção de um povo. Nós esperaríamos encontrar aqui um povo se jogando aos pés do Senhor e, de fato, cobrindo verdadeiramente agora o altar do Senhor de lágrimas, reconhecendo-se pecadores por estarem traindo a aliança, traindo a Deus, traindo uns aos outros, mas não. Eles continuavam exatamente com as suas querelas vis teológicas e questionando o Senhor.
O versículo 17 nos diz que eles chegavam a ficar cogitando, ou seja, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Questionamento da justiça de Deus. Mesmo diante de tão grandes denúncias, o povo não tem olhos para si mesmo, mas em uma atitude vil, procura por defeitos no Deus perfeito, no Deus todo-poderoso. Nós temos aqui, irmãos, nesse versículo 17, o que nós costumamos chamar da estratégia da cortina de fumaça. Ou seja, a tentativa de trazer à baila um suposto problema para Deus. E o problema era, mas espera aí, Senhor. Ok, nós estamos assim. Ok, eu não sou o marido ideal. Ok, eu não sou a esposa ideal. Ok, o nosso culto não é o que deveria ser. Mas tem gente muito pior do que nós. Eu pergunto, será que isso não é sempre o recorrente na prática humana de se evitar a confrontação divina dos seus pecados? Porque o que nós estamos observando, Senhor, é que nós ainda somos uma nação subjugada por outros povos. E parece que os que fazem o mal é que são agradáveis aos teus olhos, porque parece que tu não faz distinção com isso. Eles chegam a questionar exatamente a santidade, a equidade e a justiça de Deus. As nações estão aí prosperando. De fato, nós vemos homens que não fazem caso da lei viverem muito bem. E eles então começam a buscar a realidade do juízo, como se o juízo fosse um contexto no qual significaria apenas a exaltação deles, independente do estado de espírito em que eles se encontravam, ou seja, em arrependimento, em contrição aos pés do Deus Todo-Poderoso. Havia essa prática em Israel de dizer, onde está o juízo? Queremos o juízo, queremos que Deus venha, julgue os ímpios, destrone as nações que nos subjugam e nós possamos ser a pérola das nações. Isso é algo impressionante, isso me deixou muito chocado ao meditar nesse texto e ao perceber a pertinência e a mensagem tão atual para os dias em que nós, como cristãos, também vivemos. A nossa geração carrega um atestado de derrota de vida cristã e a cada dia continua em suas querelas e em seus debates teológicos. Não existem homens, mulheres, não existem igrejas que se dediquem a uma realidade intensa de piedade, mas as questões teológicas, as promoções, as mídias continuam se multiplicando e Deus olhando para nós e dizendo, onde está o arrependimento, a contrição de vocês, as lágrimas diante da denúncia feita pela minha palavra? Nós fazemos exatamente isso com a escatologia, né? Deus do juízo. Quando será o juízo? É antes, depois? É pré, após? É isso, é aquilo outro. E onde está a piedade? Onde está a vida de comunhão com Deus? Isso não difere da advertência apostólica que nos é transmitida na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Abra comigo a escritura. O apóstolo vai dizer exatamente isso, em sintonia e em harmonia com o profeta Malaquias. Os irmãos acham que, quando a Escritura fala dos escarnecedores, daqueles que questionam a palavra de Deus, eu costumo sempre dizer, vocês acham que eles estão falando daquele homem que está sentado ali naquele bar, embriagado, depois de já ter tomado, sei lá, quantas cervejas, ou bebido quanto de destilado? É exatamente dessa atitude que se arraigou na igreja, de nós começarmos a questionar, a pôr em dúvida a singularidade de Deus, em vez de estarmos cada vez mais contritos e andando em humildade diante do Senhor, e tomando em consideração a nossa vida, que necessita de uma reforma de fato. 2 Pedro 3, versículo 3, o apóstolo diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios,
andando segundo as próprias paixões. A gente pensa que ele está falando aqui de ímpios, né? Quando fala de escárnio, de próprias paixões. Mas veja o versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Os ímpios têm a vinda de Cristo por promessa? Não. Porque desde que os pais dormiram, vejo, eles conhecem a Escritura, eles conhecem a Bíblia, conhecem o âmbito da história da fé. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Ou seja, eles estão destacando aqui, olha, para que essa realidade? A gente começa a dizer, esse pastor está ficando histérico. Desde que o mundo é mundo e não vai acabar hoje nem amanhã, não acontece nada disso. Cadê o juízo? Pois que aconteça alguma coisa, caia fogo do céu. O apóstolo diz no versículo 8, todavia uma coisa, amados, ele fala para a igreja que vive em piedade: não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados serão desfeitos, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja, nós temos aqui um texto de uma natureza escatológica magnífica, e o resultado disso qual é para aqueles que de fato vivem piedosamente? Versículo 11: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis vos tornar peritos, mestrando, pós-doutorando em escatologia e resolver todos os problemas milenaristas. Não, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que está acontecendo conosco, irmãos? Toda discussão ela é boa quando produz, de fato, riqueza para o contexto acadêmico em piedade. Por isso que eu não me furto em citar os puritanos, ainda que pechas possam ser colocadas por conta disso. Porque eles eram grandes em luz, mas eram também poderosos em fervor. Eram homens poliglotas, que colocariam qualquer dos teólogos da atualidade no bolso, coisa que deles mesmos não partiriam. Mas eram amantes da igreja, homens que viviam para a glória de Deus, em uma espiritualidade que nos deixa completamente envergonhados hoje. Ora, onde está o Deus do juízo? A malícia do coração humano ousa, aqui nos dias de Malaquias e hoje também, afrontosamente questionar a santidade divina. Ou seja, parece que, né, é até diferente de Asaf no Salmo 73. Ele entra no parafuso de ver os ímpios prosperarem, e ele exatamente quase resvala o seu pé. Ele diz, mas eu entrei no santuário de Deus, eu entendi que o Senhor de fato julga o ímpio. Mas aqui há uma realidade de jogar questionamentos na santidade de Deus, na sua palavra, ou seja, na inspiração divina, o que nós vemos hoje mais na atualidade. Nós temos a mania de fazer exatamente aquilo que é típico de nossos pais. Em Gênesis 3, eu creio que os irmãos já observaram isso, quando Deus, o Senhor, questiona Adão, ele diz no versículo 12, de fato o Senhor pergunta para ele, versículo 11, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, foi ela que me deu da árvore e eu comi. Diante da nossa miséria, diante do fato que nós enfrentamos hoje, a semelhança dos judeus nos dias de Malaquias, nós ficamos procurando defeito na Bíblia, procurando defeito na pregação, procurando defeito no conclamar da piedade, procurando defeito em Deus, para não assumirmos o compromisso de vivermos uma vida piedosa. É por isso que o Senhor fala, a tua ruína, ó Israel, vem de ti mesmo. Não é de mim, diz o Senhor. O fato de hoje as nossas igrejas terem
ínfimo impacto na nossa sociedade, é culpa nossa. Nós não queremos pagar o preço de vivermos o oráculo com propriedade. Eu falo da profecia. E nós justificamos por sermos do século 21, por sermos igreja em uma capital, por termos que correr para ganhar o nosso pão, e cada dia trabalhamos mais pela comida que perece, e as nossas almas definham diante de um cristianismo tosco. É essa a realidade que nós enfrentamos hoje. E o profeta traz algo realmente impressionante. Ele diz algo que parece até, claro, longe de nós, contrapor a Escritura, sim. Mas o versículo 17, o profeta diz: enfadais o Senhor. Ora, o Senhor não se cansa. O Senhor não se cansa. Os salmos afirmam constantemente que Ele nem tosqueneja, Ele nem dormita. Não há nada que de fato o afadigue. O fato de Ele descansar no sétimo dia, nós sabemos que não está atrelado a algum desgaste do ser divino. Mas existe uma única coisa que enfada o Senhor, que se chama pecado. Isso é insuportável, isso é inconcebível para Yahvé. Isaías capítulo 7, mais uma vez, essa terminologia, ela é usada pelo profeta Isaías agora. E no versículo 13 ele vai dizer para nós, veja Isaías 7. Isaías 7,13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? E eu posso ouvir aqui o eco no próprio Cristo, sendo Deus encarnado, dizendo exatamente o seguinte, veja só no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e isso vai ser também registrado por outro evangelista, diante dos discípulos não expulsarem aquele demônio, e o povo ali cercando, e a incredulidade que estava em vista diante daquele fato. O versículo 17, Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? É essa a realidade. Nós estamos, irmãos, enfadando. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que coisa impressionante. Que coisa terrível. Nós que deveríamos mover da parte de Deus as suas entranhas, como Paulo destaca de fato o amor entranhável de Cristo por nós. E nós somos tão entediantes, tão a mesmice de sempre, de vidas rasas e distantes de Deus, mais ainda, o que é pior, com cabeças enormes de teologia, que isso traz da parte de Deus um enfado. Que povo é esse que lê tanto, que estuda tanto, que ouve tanto, que curte tanto, que compartilha tanto, que comenta tanto, mas não muda em nada? E pior, a começar pelos guias desta geração de mídia online que nós temos observado nos nossos dias. Mas o profeta, como sempre, não vai nos deixar num contexto, vamos dizer, de desespero, porque o Evangelho, ele é a mensagem que exatamente traz a percepção da ruína, mas traz também a esperança. Capítulo 3, versículo 1, então, ele diz: como mudar isso tudo? Como pôr ordem nisso tudo? O que é que pode ser feito? Deus está enfadado com o seu povo. Seu povo chega lá no capítulo 3 a repetir isso, dizendo no versículo 14, inútil é servir a Deus. E no versículo 15, nós reputamos por felizes os soberbos. O que é que então pode mudar essa situação? Isso no contexto de Malaquias. Veja o capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, que mensagem gloriosa.
Aqui é o que nós temos como algo do mais comum senso. Muitos ditados dizem isso, não é? Se o dono da casa se afasta, a balbúrdia se estabelece. O olho do patrão é importante para o andamento da sua empresa. Ou, uma linguagem mais campestre, o olho do dono é que engorda o gado. O que o texto está dizendo para nós, e o profeta Malaquias está dizendo, é que vocês estão falidos. Vocês ainda querem questionar a Deus. Mas esse Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele resolveu descer. O dono da casa está chegando. É essa a mensagem do profeta Malaquias. Que mensagem gloriosa, irmãos, e assustadora. Somente o próprio Deus, para colocar em ordem toda a confusão ocasionada pelo homem. É interessante que aqui nós temos quase como que uma realidade tríplice de mensagem. Como assim? Malaquias, o seu nome significa mensageiro. E é como se Malaquias, sendo usado por Deus, dizendo, Malaquias falando, eis que o Senhor enviará Malaquias, o mensageiro, preparará o caminho diante de mim. O anjo da aliança, que seria de fato, claro, aquele que portaria a mensagem final. Jesus Cristo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, o pregador e a pregação, conjugados de forma única para a glória do nosso Deus e Pai. Somente Cristo, o Rei da Glória, aqui chamado como o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, aquele mediante o qual o Pai se comprometeu desde toda a eternidade para remir um povo para si. Tudo aquilo que temos hoje na aliança em Cristo Jesus nos é suprido pelo que Cristo fez, por quem Cristo é. E é exatamente aqui que, nesse cenário de desespero que o profeta apresenta para nós, ele exalta a pessoa de Cristo, mostrando sua vinda, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, seus méritos, o anjo da aliança. Aquele a quem vós desejais, aquele a quem vós buscais, o prometido, o desejado das nações, profetizado pelo profeta Ageu. Sim, ele é totalmente amável. É isso que o profeta apresenta, os irmãos percebem aqui. Numa realidade sequíssima como a nossa, muitas vezes, nesse contexto em que nós estamos vivendo, o anjo da aliança, ou seja, o Cristo de Deus, o mensageiro de Deus, não porque ele seja um anjo, não é? Mas é exatamente uma manifestação de Cristo pré-encarnação, que era, de certo modo, costumeira no Antigo Testamento, que destaca exatamente ele, conduzindo o seu povo e preparando o seu povo para a sua manifestação plena. Evangelho de Marcos, abre comigo, e aqui nós vemos a beleza da abertura do Evangelho. O texto vai nos dizer o seguinte, veja só. Marcos capítulo 1. Irmãos, percebam a grandiosidade disso. Malaquias diz para o povo que o anjo da aliança virá. E nós temos no Evangelho de Marcos a citação da profecia com o seu cumprimento. E vejam só o que está escrito. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, ele junta a profecia de Isaías e de Malaquias e chama pelo profeta de maior referência. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. O que é que Marcos está dizendo para nós? Toda a nossa miséria acabou. Toda a nossa ruína acabou. O nosso vitupério passou. Tudo aquilo acerca de nós, do nosso culto, tão terrível como estava, as nossas vidas tão distantes do Senhor,
O anjo da aliança chegou, se cumpre a profecia de Malaquias. E isso se dá pela manifestação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, Malaquias anuncia que o Evangelho é poderoso para reverter toda essa terrível situação. Daí, irmãos, é para nós uma mensagem de esperança, porque isso já é concretude para nós há mais de 2000 anos. Porém, também é algo assustador, porque não era para estarmos vivendo assim, pois essa profecia já se cumpriu e nós somos o povo que temos plenamente essa realidade à nossa disposição. O anjo da aliança não virá, ele já veio. É isso que nós precisamos entender. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, verso 16 e 17, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Para a sua falência é necessário o poder de Deus. Por isso que todo o poder de Deus, de fato, o próprio Deus encarnado, veio para restaurar, para colocar todas as coisas em ordem. Volta para Malaquias capítulo 3, nós então vamos questionar aqui. O que o anjo da aliança fez e, de fato, o que ele também fará. É importante compreendermos isso. Dos versículos 2 a 4, nós vamos nos deter aqui e observar isso. O texto diz, no versículo 2, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é, veja, como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele é como o fogo e como a potassa. De fato, ele faz o que é e é o que faz. Ou seja, santo. A figura de fogo e de potassa destacam exatamente aquilo que Cristo veio fazer conosco. Todo o seu relacionamento conosco, de Cristo conosco, sendo Ele Deus conosco, consiste em nos trazer a uma vida de santificação e a nos assemelhar a cada dia mais a Ele. Qual é o nosso problema, irmãos? Quais são, de fato, os nossos problemas do pecado? As escórias e as manchas do pecado. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no texto bem conhecido, que o objetivo então do Senhor, veja só, 8, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo, ele não sossegará, ele não terminará a sua obra, até que ele veja a si próprio em nós. Essa é a figura utilizada pelo profeta do refinador, daquele que vai trabalhar com o ouro e com a prata nos dias ali de Malaquias, tirando as escórias até que consiga se enxergar na lisura e na pureza do metal a sua própria imagem. Deus jamais se contentará até que sejamos puros como Ele é puro. É isso que nós temos que entender como a missão de Cristo. É exatamente fazer com que a imagem que foi distorcida seja restaurada em nós. Por isso a figura de o fogo do ourives, como um refinador, como um purificador, e também como lavandeiro, com a potassa que exatamente vai tirar as manchas. 1 João capítulo 3, abra comigo a Escritura, veja porque a Escritura interpreta ela própria, e é exatamente isso que nós vemos doutrinariamente explicado pelos apóstolos. Ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, o que está escrito? Seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E essa realidade, esse fato, motiva toda uma vida cristã, porque a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é o quê? Puro. O que é que a igreja precisa? De pureza. Quem é o puro? Cristo. Quem de fato é o puritano? Cristo, o Rei da glória. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Aquilo que foi visto de forma pejorativa é a própria essência do Evangelho. Se viver de forma agradável a Deus. Vida pura, culto puro, lares puros, porque o Cristo de Deus, o anjo da aliança, vem para trazer pureza. Ele vem refinar. E aí, irmãos, vem algo interessante, quando você abre Marcos, capítulo 9, aí o que é interessante, essas duas figuras, tanto de refinador como de lavandeiro, são figuras que denotam um serviço braçal, um serviço desgastante, o fogo, o calor, o ser queimado, o sofrimento. E o lavandeiro? Hoje você pega a sua roupinha, coloca na máquina, aperta um botão. Naquele tempo não, a roupa tinha que ser açoitada, batida. Ainda hoje, algumas peças que você lava manualmente, veja quantas vezes as suas mãozinhas já não começam a tirar o seu esmalte que você fez as unhas no fim de semana. Evangelho de Marcos vai dizer algo muito belo para nós. Eu fico vendo a beleza da Escritura em harmonia com a própria Escritura. O texto diz para nós, no versículo 2 do Evangelho de Marcos: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Agora veja a beleza. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. E é exatamente assim que Ele quer fazer comigo e com você. Nós queremos muitas vezes, né? Estava falando isso aí com o irmão, uma lavagem mais comfort. Senhor, bota um Vanish. Eu não quero nada que incomode o meu conforto. Lidar com pecado, lidar com problemas, lidar com dificuldades, é isso mesmo. Pureza é fogo, pureza é esfregar, pureza é exatamente Cristo veio fazer isso. No Evangelho de João, Jesus fala: eu e o Pai trabalhamos até agora, mas nós queremos uma santidade de máquina de lavar roupa, quem sabe, ou um ouro à la Romanel e não puro, né? Quem vende aí Romanel, me desculpe. Mas o fato é que isso demanda desgaste, dor, sofrimento, e Cristo sofreu isso por nós, e essas coisas em nossa vida não se apresentarão de forma tão automática como nós pensamos que elas assim o sejam. Irmãos, o que nós observamos aqui é o capítulo 1 de Isaías. Abre comigo, veja, porque o que acontece é exatamente isso. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: Malaquias disse: o Senhor virá, o anjo da aliança virá. Pureza é a sua própria natureza. Ele não só purifica, como Ele é o próprio fogo que purifica. Ele é a potassa dos lavandeiros. Mas vocês têm que vir. Isaías 1,18, o profeta diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não importa a sujeira ou a imundície que se apegou às suas vestes, às suas vestiduras.
É por isso que em Apocalipse a promessa é que Ele nos dará vestiduras brancas, significando os atos de justiça dos santos, porque de fato é uma justiça derivada daquele que se tornou justificação por nós, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21. O profeta Malaquias, então, ele fala de forma até carinhosa. Veja o versículo 3, volta para Malaquias capítulo 3, versículo 3. O texto nos diz que o Senhor assentar-se-á. Olha aqui, eu me lembro do texto de Jeremias, do oleiro, aquela figura divina, dedicado, empenhado na sua obra, trabalhando no barro. A figura do Senhor, do anjo da aliança, o Cristo de Deus, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Veja que beleza. A realidade intensa e inconstante da dedicação à purificação do seu povo. Mas não para por aqui. O texto diz para nós que Ele purificará, primeiramente, o que está escrito na sua Bíblia? Os filhos de quem? De Levi. Percebam. Ele purificará, primeiro, a liderança. Pois é aqui que se faz a diferença. Foi aqui e por aqui que a corrupção entrou, e é por aqui que a pureza e a santidade virão. Os levitas espalhados entre os judeus, sacerdotes que deveriam ter a lei de Deus em sua boca, lembra no capítulo 2? Deus chega a ameaçar, a estregar esterco na cara deles. E ele diz aqui: eu levantarei homens puros. Estava lendo hoje uma citação de Richard Baxter, e ele destacando a realidade da ação de Deus em muitos contextos da Inglaterra, do Reino Unido. E ele disse algo interessante, ele disse: onde Deus levantou um ministro piedoso, ali Deus inflamou o seu povo. E ele diz: se os líderes nos seus dias, se os líderes, os pastores, se as igrejas parassem de estar brigando por cargos, por funções, por destaques no contexto evangélico e se dedicassem mais às suas igrejas, ele diz, nós iríamos ver o próprio céu na terra, aqui na Inglaterra, se mais homens piedosos se levantassem para conduzir o povo de Deus. Isso nos faz, irmãos, chegar a uma certa lógica. O que é que nós estamos considerando como vida ilibada? O que é que nós estamos considerando como vida piedosa? Quais são os referenciais para nós de homens de Deus da atualidade? São os intitulados? São os que já se graduaram quase em mestre dos magos? São os que escrevem livros todo ano, todo mês, que eu não sei como é que se dá isso. Nós precisamos, irmãos, o texto diz para nós, de homens santos. Precisamos de homens que temam a Deus. Nós não precisamos mais de youtubers, nós não precisamos mais de popstars da teologia reformada. Nós não precisamos de homens de renome. Nós precisamos de homens anônimos, santificados, que sejam conhecidos no céu e temidos no inferno. É tanto impacto, é tanto like, é tanta visualização. Olha o estado das nossas igrejas. Olha o estado do nosso país. O texto diz que ele purificará primeiro os filhos de Levi. Deus dará ao seu povo líderes, sacerdotes, que tenham na sua boca o temor do Senhor e ensine o seu povo. Veja então, Malaquias 3, no versículo 4, ele vai dizer, então, a oferta de Judá e de Jerusalém, só depois, Judá e Jerusalém são mencionados. Vejam, o povo está mencionado em seguida e conclusivamente a realidade de homens piedosos constituídos por Deus para conduzirem o seu rebanho. É isso que é a maneira de Deus agir. O que foi que nós afirmamos no domingo passado? Que o problema do lar são quem? Os maridos. Os maridos são os pastores dos seus lares.
E qual o problema hoje? Exatamente isso. Qual é a promessa de Deus quando Ele vai abençoar um povo? Ele diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, homens que vos apacentem com temor, com entendimento. O que nós vemos hoje são homens que apacentam o seu nome, o seu prestígio, a sua glória, o seu renome. Mostre-me esses homens chorando com os crentes das suas igrejas. Mostre-me esses homens conhecendo a necessidade do irmão que lhe acabou um botijão de gás. Mostre-me esses homens acompanhando enfermos. Mostre-me esses homens em cultos funerais. Não, eles estão nas conferências, nos congressos, nos eventos, todos os fins de semana. E se você duvidar, toda semana, gravando vídeos, promovendo mais e mais coisas, mas sem o temor de Deus. E surge uma geração de jovens arrogantes, teólogos arrogantes, que querem imitá-los. E cada vez mais a igreja de Deus sofre, porque Deus se enfada com a soberba institucionalizada no nosso meio. É isso que acontece. Irmãos, a nossa geração teve o privilégio de conhecer os 5 pontos, os lemas da reforma, o credo apostólico, mas nós erramos na mão em algum lugar. Nós temos que fazer e seguir o conselho de Cristo à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Nós erramos, a nossa geração errou. Nós estamos com a internet cheia de teologia reformada, mas contamos nos dedos homens e mulheres piedosos. Isso é uma anomalia, irmãos. Isso é uma anomalia. O povo só será piedoso se os seus líderes forem piedosos. Então aqui tem uma lógica bíblica perfeita. O que está acontecendo é que não há chancela divina no que nós chamamos de piedade e de liderança e de renome nos nossos dias. No versículo ainda, no capítulo 3, ele diz, no versículo 3, eles, os levitas, trarão justas ofertas. E Judá e Jerusalém, no versículo 4, diz que eles oferecerão, a oferta deles será agradável ao Senhor. Irmãos, percebam, olha a lógica da mente do Senhor Deus. Só assim, com vidas puras, o culto será purificado e agradável novamente a Yahvé. Não tem como. A gente pensa que vai reformar o mundo, sabe com o quê? Com mais conhecimento de teologia reformada. Nós vamos reformar o mundo, sabe com o quê? Com homens que aprendam a ser homens, mulheres que aprendam a ser mulheres, com filhos criados para a glória de Deus. Aí sim, vidas purificadas, o culto será novamente agradável ao Senhor. Isaías 1, novamente, versículo 10, veja. O que é que nos diz o profeta? Olha só. Olha o que nos diz o profeta. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Olha como Deus se dirige aos judeus, né? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Olha, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Estava tudo sendo feito. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Olha, mais uma vez, estou cansado de as sofrer. Você já pensou? Se nós hoje nos levantássemos hoje e disséssemos: chega de conferências, chega de publicação, fecha as editoras, desliga o YouTube, anula as redes sociais, fecha tudo isso, para. Os supercultos que existem, os ajuntamentos de milhares de pessoas.
Eu não quero nada disso. Por quê, Senhor? É tudo tão de boa vontade, de alguma forma alguém está ouvindo, alguém está vendo, de alguma forma está se propagando. A gente pensa que Deus, a gente pensa que pensa melhor do que Deus, só pode ser. A gente tem a ideia de que porque uma coisa deu certo, significa que a chancela divina sobre isso é pragmatismo. Deus não quer só um fim correto, Ele quer meios corretos. E embora os meios sejam cercados de muita beleza teológica, como era um culto no Antigo Testamento, e todas as prescrições culticas das festas, de tudo que acontecia. E Deus diz, eu não quero, para tudo isso. O que é isso, Senhor? Isso é contra a tua própria palavra, estatuto perpétuo? Tu disse que deveria ser. Por que o Senhor está dizendo isso para nós? Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, sempre sinônimo de ação, de atitude, não é? Escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, era um povo que orava. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, olha de novo aí, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito da viúva, pleitei a causa das viúvas. Isso não dá like na internet. Ser defensor das viúvas não traz promoção. Defender órfão não traz notoriedade. O Senhor está dizendo, é isso que eu quero de vocês. As mãos de vocês estão sujas de sangue. Sangue aí, irmãos, é a vida dos outros. Não é só homicídio, não. Existem muitas maneiras de matar alguém. E existe morte pior do que você está ensinando para o povo aquilo que de fato não deve ser ensinado para ele, que tanto sangue havia nas mãos dos sacerdotes e da impiedade estabelecida nos dias ali também do profeta Isaías. Quando é, irmãos, que nós vamos compreender que não é a sofisticação, nem a tecnologia, nem a destreza, nem a habilidade inseridas no contexto cultico que atraem os olhos de Deus, senão uma vida santa? Quando é que nós vamos entender isso? Quando é que nós vamos entender que o que Deus quer é mulheres chorando como Ana, em piedade, temendo ao Senhor? O que Deus quer é viúvas como Ana, dia e noite servindo no templo. O que Deus quer é homens como Simeão, que esperavam a consolação de Israel. O que Deus quer é isso. Isabel e Zacarias, que andavam temendo a Deus em todos os seus estatutos. O que Deus quer é exatamente essa vida anônima, comum, mas que reflete a glória do Deus que não pode ser visto. Se Deus não se mostra, por que tanto nós queremos nos mostrar? Vamos caminhar para a conclusão. O texto nos diz ainda, versículo 4, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu gostei demais dessa expressão do profeta. O que seria isso? Os dias antigos, os primeiros anos? Saudosismo? Não. Nostalgia? Jamais. Só lembranças? Não. E aqui, eu lembro do pastor Paulo Júnior, que ele disse que lia as histórias dos santos do passado. Ele ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Pregação que trazia arrependimento, homens e mulheres glorificando a Deus, cultos vibrantes, lágrimas nos olhos. Pessoas exatamente vivendo piedosamente, não só intra-corpos na igreja, mas extra-corpos também. O que era isso? Nós pegamos os quadros dos santos do passado, nós pegamos a igreja primitiva e ficamos... Mas não é para nós, não. Não é isso que o profeta diz. Ele diz exatamente que se nós vivemos piedosamente, o nosso culto será agradável a Deus.
e Ele nos abençoará como nos dias antigos e como nos primeiros anos, em que o templo, o tabernáculo ficou tão cheio da glória de Deus que o próprio Moisés não podia entrar, em que a oferta oferecida no altar, o fogo do Senhor caía e o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fato que Deus, irmãos, o fato é que Deus é o mesmo e que Ele é poderoso para fazer florescer no deserto. Isaías 35, eu separei esse texto porque diz assim para nós o seguinte, é um capítulo curto, diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Citação de Hebreus lá também, né? Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E o Senhor Jesus, quando foi indagado por João Batista: és tu aquele que estava para vir ou deveria vir outro? Jesus fala esse texto. Ele é o especialista em tornar em narciso, em floresta, de fato, em fazer com que o deserto floresça para a glória de Deus. É o mesmo Jesus, Ele não mudou. E aqui eu me valo exatamente do autor aos Hebreus, que vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E ele diz isso num contexto bem interessante. Veja o versículo 7 de Hebreus capítulo 13. Ele vai dizer exatamente o que nós queremos dizer, que é apenas conto do passado. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O autor dos Hebreus não disse que a fé deles era apenas do século XVI. A fé deles não era apenas do décimo século, não era apenas da igreja primitiva. Ele diz: imitem a fé deles, porque o Jesus que esteve lá, Ele está aqui e Ele estará também no futuro. É só invocarmos e clamarmos que o deserto florescerá para a glória de Deus. É isso que está faltando em nós. É isso que exatamente está faltando na igreja do Senhor. E sendo a segunda vez que eu digo que vou concluir, mas agora eu vou. Essa é uma palavra final, que se encontra no versículo 5. Chegar-me-ei para vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva, o órfão, e torce o direito do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra da pergunta no versículo 17? Onde está o Deus do juízo? Não se preocupe, Ele virá. Embora pareça demorado, Ele agirá com destreza e eficácia. A ideia da palavra aqui, no hebraico, que fala que o Senhor é veloz, a ideia de que Ele é perito, Ele é capaz, Ele sabe. Nós vamos fazer alguma coisa com pressa, dá tudo errado, mas Ele é veloz no juízo, e Ele não se atrapalha em nada. E Ele punirá a todos que atentam contra o culto. Ele fala dos feiticeiros. Ele punirá a todos que atentam contra a família. Ele fala dos adúlteros. E punirá todos que atentam contra a fidelidade na relação para com o seu próximo e o cuidado para com os necessitados. Se você está aqui essa noite e você diz: estou aqui, bem de saúde, estou tranquilo. Se a realidade da chama da ira de Deus não te incomoda, o seu grande problema, meu amigo, é que lhe falta o temor do Senhor. É por isso que o profeta diz exatamente: essas pessoas não me temem. Porque temer ao Senhor é
a verdadeira sabedoria. Não faça isso. Irmãos, chega de querelas teológicas. Por que isso? Por que aquilo? Mas nós criticamos a era do escolasticismo, mas nós somos os teólogos reformados escolásticos do século XXI. Sabemos de tudo, mas não conhecemos nada de Deus. Basta disso. O Senhor está enfadado disso. Se eu que sou pecador, sofro com essa realidade, eu, pecador, que eu não tenho nem como referir-se à minha pessoa, com a propriedade devida da minha pecaminosidade. O profeta disse que de fato o Senhor virá, e podemos afirmar, claro que Ele veio, e Ele veio para pôr sua igreja em ordem. O que é que o Senhor fará? O que é que Ele quer fazer conosco? Santidade, santidade, santidade. Só assim o culto lhe será agradável novamente. Não é isso que a gente canta todo dia? Daqui a pouco o pastor vai conclamar a igreja para dizer, cantando, vivifica. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele visite de fato a nossa igreja. E você que ainda se encontra na idolatria, no adultério, na mentira, na injustiça, entregue as suas paixões, os vícios, tema, pois o Senhor, com eficácia, lhe encontrará. Mas a minha oração é para que você seja encontrado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pai, toda honra e toda glória e todo louvor nós tributamos a Ti. Magnifica o Teu nome e a Tua palavra, o Teu Santo Filho, no poder do Espírito Santo. Sê com a Tua igreja. Visita-nos, ó Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Para a glória e louvor do Teu nome, nós te oramos em Cristo. Amém.